Olá pessoal, tudo bem? Luiz aqui da Universal Software do Sistema do Imovil. Hoje a gente vai trazer mais um conteúdo para dar sequência à nossa série do Imo Review. Caso vocês tenham interesse em visualizar, entender outros temas, outras dinâmicas que a gente já apresentou aqui nessa série, vocês podem entrar através do YouTube, no canal da Universal Software, vai haver a playlist chamada Imo Review, onde vocês podem consultar os episódios anteriores. Ou então, mesmo dentro do próprio sistema Imovil, né? A gente tem a aba ali de treinamento, vai haver o menu de revisões, onde vocês podem também, por lá, né, assistir esses episódios já lançados. Hoje a gente vai trazer para vocês um conteúdo relacionado ao módulo CRM, o módulo comercial do sistema. Nesse vídeo a gente vai abordar o tema da última interação, tá, pessoal? Referente aí aos atendimentos do sistema. No primeiro contato, a gente vai estar aqui na nossa base de demonstração, na base de testes da Universal, e vocês podem também encontrar alguns aspectos, né, como parâmetros, que a gente vai visualizar daqui a pouco, ou funcionalidades de indicadores, que vão ser necessárias customizações de autoridades, tá? E permissões ali do seu usuário ou perfil. Caso você esbarre, né, em alguma dificuldade quanto a isso, você pode solicitar ali um usuário master, né, um diretor da sua empresa, da imobiliária, para verificar e liberar essas permissões para você. Então, acessando aqui a dashboard, que é uma das abas do sistema, do CRM, a gente tem alguns indicadores, tanto de venda, separadamente também de aluguel. E hoje o que vai interessar para a gente, né, no aspecto dos indicadores? Esse indicador de última interação, que traz um retrato, né, da última interação quanto aos atendimentos ativos. Então, dentro desse indicador, a gente vai ter uma leitura, né? Qual foi o último contato dentro do atendimento registrado por algum colaborador, seja esse colaborador o próprio corretor ou MQL do atendimento, ou alguém que tem acesso àquele atendimento, né, por ser parte, às vezes, da equipe desse corretor, desse MQL, e fez algum registro, né, de última interação ali para esse atendimento. Reparem que esse gráfico é um gráfico em formato de pizza, né, que a gente fala, e ele vai trazer um percentual, né, de cada etapa ali que a gente tem na legenda. Então, até 3 dias seria ali uma coloração verde, de 4 até 6 dias, coloração amarela, e acima de 7 dias, que aí já se enquadraria como uma coloração vermelha, né? Uma interação que já não é feita, pelo menos há mais de uma semana não há interação nesses atendimentos. E esse retrato que a gente tem aqui dos indicadores, tanto de aluguel quanto de venda, ele provém aqui, né, dentro dos atalhos em parâmetros. Vai existir aqui nos parâmetros do próprio CRM uma configuração, né, uma parametrização aqui para vocês definirem qual que vai ser o critério para essa interação, tanto do atendimento de venda, lembrando ser em dias, tá, pessoal, quanto para a interação do atendimento de aluguel, também sempre em dia. E que vocês mesmos vão customizar o período, né, o intervalo de tempo para cada uma das situações, para cada uma das cores ali da legenda dos seus indicadores. Repara que no próprio campo aqui do nosso demonstração, né, da nossa base de treinamento, a gente tem uma diferença entre o que é uma interação em dias verde, amarelo e vermelho, né, os períodos para venda, e o que é para aluguel. Então, vocês podem cadastrar períodos diferentes para cada uma das finalidades, né, para cada um dos setores. Por que isso é interessante, né, pessoal? Às vezes a venda, por se tratar de um valor maior, né, e você vai ter um prazo de negociação, de entendimento do processo mais demorado ali do que o aluguel. Então, talvez você precise ter mesmo esse tempo ali para gerar interações com o seu cliente, né, um tempo hábil ali para você tratar com ele, que não seja considerado, às vezes, um prazo ultrapassado ou em vermelho, pois você vai precisar de dar um tempo para ele pensar numa resposta, numa proposta. Então, você vai poder colocar um período customizado entre venda e aluguel. No nosso caso, por exemplo, a gente pegou o recorte ali do indicador de aluguel, a gente tem exatamente aquela legenda aqui nos parâmetros, né? Então, a gente tem aqui um indicador na cor verde de 0 a 3 dias, amarelo de 4 a 6 dias e vermelho de 7 até 999 dias, ou seja, um período bem superior, né? Que não vai chegar a um prazo máximo, a gente pode se dizer como se fosse um período infinito. Então, a gente indica que vocês cadastrem um período de máximo aqui bem grande. E esse retrato aqui dos parâmetros, a gente vai ter lá no nosso indicador do sistema. E como que vai funcionar isso, pessoal?
A partir dessa leitura, eu consigo identificar dentro dos atendimentos ativos quais corretores ou até mesmo quais leads, né, os clientes ou possíveis clientes, né, possíveis locatários, que estão sem interação há muito tempo. Eu posso, por exemplo, inibir a condição verde e amarela e deixar somente os que estão acima de 7 dias. E aí eu tenho uma leitura aqui que são muitos atendimentos. Eu posso entender mais, né, clicando sobre o gráfico para aprofundar dentro desse indicador, ou seja, quais que são esses atendimentos, quem são os leads, qual fase eles se encontram, quem que é o corretor responsável, até mesmo para poder dar um toque nessa pessoa, verificar o motivo dele não estar gerando essas interações dentro do sistema, a mídia que esses leads chegaram, né, se foram leads vindos dos sites, dos portais da imobiliária, a data da inclusão do atendimento e a data da última interação, que é justamente ali relativa àquele parâmetro de dia. Além de a situação, né, que aqui vai ser interessante para a gente mais a questão do em atendimento mesmo, né, pois são atendimentos ativos. Eu posso exportar esses dados para uma planilha para ter esse relatório também em Excel, ou até mesmo eu posso encurtar o caminho e já acessar determinado atendimento aqui pelas ações em detalhes. Posso visualizar isso dentro do atendimento, né? Ou aproveitar esse atalho para já instruir o corretor ou o MQL para gerar uma interação para esse cliente ali dentro do atendimento. Em detalhes, eu vou ter um acesso rápido ali a esse cliente, a esse atendimento que eu estou tratando. Outro caminho, pessoal, para a gente visualizar esse indicador é através da aba de atendimento. Nessa aba de atendimentos, caso o seu usuário, né, tenha acesso aos indicadores, você pode acessar tanto os indicadores de venda, caso seja o seu setor, né, ou OI também, né, caso você seja um setor ambos aí no sistema, os indicadores de aluguel. Nos indicadores de aluguel, que é o que interessa para a gente, também vamos ter um retrato desse indicador, tá? Aqui na tela, última interação. Então, a gente pode acompanhar o mesmo dado, né, o mesmo atendimento, no caso, os mesmos atendimentos que a gente viu ali na dashboard. O que vocês vão diferenciar da dashboard para a tela de atendimentos, os indicadores dentro dos atendimentos? Aqui em atendimentos, a gente vai ter umas condições dos filtros, onde eu posso definir, por exemplo, um mês específico para tratar, um ano específico também, e sempre lembrar, pessoal, dessa opção período. Ó, ela vai vir pré-determinada para aplicar somente nos indicadores dos funis. Se eu alterar alguma condição aqui de mês ou ano, é importante que eu marque isso, tá? Para aplicar o período em todos os indicadores, para incluir não só o funil, mas sim todos os indicadores dessa tela, inclusive o que a gente está tratando da última interação. Podem tirar um relatório, entender aqui esse indicador através também de equipes. Então, às vezes eu quero saber apenas desse indicador, apenas da minha equipe de aluguel, da minha equipe de locação. Então, eu vou ter um retrato ali dos atendimentos em ativos, né, em atendimento ali dessa minha equipe do mês de dezembro. Eu vou ver como é que está o feedback ali das interações dessa minha equipe em específico. Ou então, se eu não quiser utilizar a questão da equipe, né, eu posso filtrar para um corretor específico. Então, eu vou procurar o meu usuário desejado e vou marcar aqui qual que é o corretor que eu quero trazer o atendimento dele. Ou até mesmo, se eu não quiser filtrar a equipe, eu posso considerar todas as equipes e comparar aqui dois usuários específicos. E aí eu posso ter um retrato ali dentro do meu indicador dos atendimentos ativos que estão com interações, né, seja verde, amarelo ou vermelho, desses dois usuários. Então, no mesmo indicador, ele vai trazer para a gente os dados dos dois selecionados, ou dois, ou três, N usuários que vocês selecionarem aqui nesse campo corretor. Na tela inicial da aba de atendimentos, vocês também vão conseguir filtrar por alguma situação de interação. Por exemplo, posso selecionar aqui a finalidade de aluguel, né, a situação em atendimento. Eu vou ter o campo aqui nos filtros de última interação. Então, eu posso marcar, por exemplo, aqui a condição de atendimentos com última interação em vermelho, né, que é o que a gente está procurando, e selecionar, por exemplo, o corretor, né? Posso colocar, por exemplo, aqui o Luiz e pesquisar. E aí eu vou ter um retrato, né, uma tabela aqui dos atendimentos desse corretor que estão nessa situação de em atendimento, ou seja, estão ativos, e a última interação se encontra em vermelho. Eu posso selecionar algum desses atendimentos, por exemplo, esse atendimento aqui do Luiz. Ao acessar o atendimento, eu tenho de cara, né, um indicador aqui do relógio. Então, ele traz para mim aqui, quando eu passo o mouse em cima desse indicador, há quanto tempo, né, há quantos dias que não acontece uma interação nesse atendimento. Ele vai registrar, por exemplo, aqui que há 35 dias não ocorre uma interação dentro desse atendimento. Ele me mostra, né, o parâmetro ali para que seja considerada vermelha, que é acima de 7 dias. E é o caso
desse nosso cliente aqui, que está sendo atendido pelo corretor Luiz. Eu posso tirar a prova desse detalhe, né, desse dado, vindo aqui até as interações. Eu vou visualizar que as últimas interações que ocorreram nesse atendimento partem desse intervalo de tempo. E aí repara, pessoal, que as interações, né, podem estar gravadas em nome do usuário e até mesmo em nome do robô. As do robô, né, que são automáticas, não vão ser levadas em consideração para esse gráfico, para essa última interação. Vão ser levadas em consideração as interações de usuários e do próprio corretor ou MQL do atendimento. Caso eu registre, por exemplo, uma nova interação, o sistema vai adicionar isso no histórico do meu atendimento, né, nas conversas. O meu sistema ele vai gravar essa situação automaticamente. Então, ele vai atualizar o meu indicador aqui de última interação nesse mesmo momento. Então, esse atendimento que antes estava com uma interação acima de 7 dias, ou seja, estava considerado ali um atendimento para poder ter um olhar urgente, né? Para a gente poder tratar, porque a gente estava sem resposta há mais de uma semana, no nosso caso há mais de um mês, né? 35 dias. Agora, ele já entende que houve um contato, houve uma resposta, uma interação para que esse lead seja atendido. E aí a gente indica, pessoal, que sempre que vocês identificarem um processo de atendimento que esteja com a interação em vermelho, vocês comparem se esse atendimento realmente precisa de uma interação, ou seja, o lead ainda está em contato ou está pendente mesmo de ter um contato e deve ser feita essa interação, vocês vão registrar a interação ou aconselhar que aquele MQL, o corretor, faça essa interação, né? Agora, caso vocês identifiquem que esse lead é um lead que não faz mais sentido para a base de vocês, às vezes ele não responde mais contato, ou é um lead antigo, para que vocês removam isso daquele indicador, tanto na dashboard quanto em atendimentos, vocês vão optar por aqui em ações, em descartar o atendimento. E aí eu vou clicar em descartar o atendimento, eu vou apresentar um motivo desse descarte. Vocês podem também customizar os motivos de descarte nas tabelas auxiliares do CRM. E assim que eu descartar esse atendimento, ele vai ser removido do meu indicador de última interação. Por quê? Porque ele leva em consideração apenas atendimentos ativos. Então, quando eu mudo a situação para descartado, eu vou inibir que ele apareça naquele indicador, tá? Então, fica essa dica, pessoal, esse conteúdo aí para vocês. A gente aconselha mesmo que vocês tenham um olhar crítico para esse indicador, pois é um retrato ali do andamento, né, dos atendimentos do seu sistema. Então, quanto mais vocês trabalharem isso dentro da rotina aí, não só sua, né, mas da equipe de corretagem, seja de venda ou de locação aí da imobiliária, vocês vão ter um retrato mais fiel, né, das conversas, dos atendimentos, das interações com os seus clientes, né? Isso vai facilitar também o processo de fechamento aí de vocês, beleza?